Olá, pessoal. Então, vamos dar andamento aqui na segunda parte do webinar, que está tratando assuntos do financeiro, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a parte de faturamento, emissões de impressão de carnê, geração de arquivo de remessa e outras facilidades que o RBX tem para disponibilizar, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, eu já estou logado aqui num RBX aqui de, de demonstração, tá? Então, deixa eu voltar para ele aqui. E a gente vai falar aí sobre a parte agora do faturamento. Então, a gente viu na conversa do vídeo passado, onde a gente fez aí todos aqueles ajustes na parte de boleto, né, e tudo mais. Então, depois que eu estou com o cliente pronto aqui no RBX, né, já vi toda a parte financeira dele, a gente precisa ali, né, vincular um contrato a esse cliente para aí sim começar a gerar a vida financeira dele, né? Então, eu estou com um cliente cadastrado aqui de demonstração, tá? A gente cadastrou rapidinho esse cliente. E aqui dentro do cadastro desse cliente, vocês vão perceber que eu tenho a informação financeira desse cliente, tá? Aqui que vai determinar toda a parte ali financeira do cliente. Tá bom? Se esse cliente ele vai ser bloqueável sim ou não, o dia do vencimento padrão desse cliente, tá? Se a preferência de impressão vai ser boleto ou carnê, se a conta é pós ou pré-paga, se esse cliente tem direito ao aviso de pagamento na central do assinante, né? Grupo de cobrança desse cliente, tá bom? O local de cobrança e o convênio que vai ser gerado, o boleto barra carnê, né, desse cliente. E a cobrança registrada, que hoje em dia, né, 100% da nossa cobrança ali era registrada. Tá? Então, aqui as informações que vão determinar a geração do financeiro desse cliente, tá? Nas últimas versões do RBX, para quem acompanha o RBX há um bom tempo, e já era ali um anseio dos nossos clientes, tá? A possibilidade de poder fazer o faturamento, né, do mesmo cliente, ele participando de mais de um convênio bancário, né? Até a versão anterior do RBX, eu não conseguia, para o mesmo cliente, no mesmo cadastro, escolher dois convênios bancários diferentes. Agora eu já consigo, o mesmo cliente, imagina uma situação onde o cliente tem dois contratos, só que eu quero que esse contrato emita um boleto do Banco do Brasil e o contrato número 2 emita um boleto do Banco Sicredi, por exemplo. Então, hoje no RBX já é possível fazer isso, tá? Isso veio de encontro ali com uma situação bem legal no pessoal que utiliza multi-empresa e o mesmo cliente ele tem boletos de empresas ele tem contratos, né, de empresas diferentes. Então agora ele pode faturar o mesmo cliente com um cadastro só no RBX em bancos diferentes, tá? Então isso ficou disponível no RBX agora recentemente, tá bom? Então, aqui dentro do menu principal do meu cliente, né, eu tenho aqui a minha parte de contratos, tá? E aqui, então, eu coloquei um contrato de exemplo para a gente faturar esse cliente, ok? Coloquei que o início dele é dia 1/5, leitura e vencimento 1/5, de 1 a 31, vencimento 10, tá? E início, tanto início quanto assinatura 1/5, tá bom? Então, a gente consegue, com isso aqui, fazer o faturamento do cliente, tá? A situação onde eu consigo selecionar o banco, né, desse cliente, então é aqui, ó. Então, quando eu estou adicionando um contrato, tá, ele vai abrir essa aba nova aqui, ok? Então, alguns aí já podem até perceber essa aba nova que abre aqui, né? E é para a gente selecionar para qual banco, tá? Eu quero fazer a cobrança desse contrato específico, tá? Então, vocês viram que lá no anterior eu consigo fazer a configuração de um convênio no cadastro do cliente, tá? E consigo também fazer um cadastro de convênio dentro do plano do contrato do cliente. Se eu deixo essa opção aqui desmarcada,
né, do jeito que está aqui, padrãozinho, ele vai entender que esse faturamento vai ter que ser feito através do convênio padrão que está cadastrado no cadastro do cliente. A partir do momento que eu coloco um convênio aqui, o sistema passa a ignorar, para o plano que eu coloquei o convênio, né, o convênio padrão e passa a fazer o faturamento desse cliente por esse outro convênio que está cadastrado aqui, tá bom? Então a gente consegue fazer isso também. Depois que eu já coloquei, ativei o contrato, tudo bonitinho, né? Então a gente consegue já começar a fazer o faturamento, tá bom? E o RBX, ele possibilita ali o faturamento individual, tá? E o faturamento em lote. Eu posso fazer tanto individualmente no cadastro do cliente, como posso fazer um faturamento em lote, tá? Então, é bem simples de fazer. Eu vou voltar uma tela anterior aqui, tá? Vou aqui no cadastro do cliente. Tá? Então, eu tenho aqui o cliente Márcia Dias, tá bom? E eu tenho esse ícone aqui, ó. Esse ícone aqui é o ícone que vai permitir eu fazer o faturamento individual desse cliente. Então, eu vou vir aqui, clico no botão de faturamento, aqui eu seleciono o mês, tá? Então, eu vou colocar aqui o mês de maio, que foi o mês que eu iniciei o contrato desse cliente, seleciono o ano, que é de 2023, né? E se eu vou faturar contratos e atendimentos, tá? Então, o RBX ele tem possibilidade de faturar somente os contratos, os planos que o cliente tem, e também eu tenho a opção de faturar atendimentos, tá? O RBX tem uma facilidade lá dentro da aba de atendimentos, né? Itens para faturamento. Então, quando eu vou aqui no RBX e seleciono que eu quero faturar contratos e atendimentos, é esses atendimentos que ele vai ser faturado. Os atendimentos que já estão encerrados, que dentro dele tem um item para faturamento. Eu posso também faturar somente contratos ou somente atendimentos, né? Então eu tenho essa opção ali para selecionar, tá bom? Depois de selecionar essa opção, então eu venho aqui, né, eu seleciono o contrato que eu quero faturar, né? Se eu não selecionar nada, ele vai entender que é para faturar tudo, tá? Porque às vezes o cliente pode ter mais de um contrato, com datas diferentes, então eu faturo eles ali com dias com faturamento específico, mas é só para isso que serve, para assinalar o contrato aqui. E daqui para baixo ele é padrão, tá? Então sempre vai ser contas a receber, tá? E o histórico, documentos a receber, tá? Então, salvo exceções e regras de negócios especiais, né? Que é tratado ali com a consultoria ou com o time de suporte, tá? Então, na maioria esmagadora das vezes, no padrão é da forma que está aí, tá? Contas a receber, documentos a receber. Salvo aquelas exceções, né? A gente ajusta isso aí de acordo com a necessidade do cliente, tá? E dia de vencimento, pessoal, é assim, às vezes eu estou faturando um atendimento que não está vinculado a nenhum contrato e por algum motivo, né, eu não coloquei a data padrão de vencimento do cliente, está sem a data padrão lá de vencimento, então o sistema não saberia qual data colocar. Então ele adota essa data de vencimento que está aqui, tá bom? Então ela só serve para isso. Se lá no cadastro do cliente está o vencimento dia 5, se não tem vencimento dia 5 no cadastro de cliente, mas lá dentro do plano dele está o ciclo correto, de 1 a 31, vencimento 5, isso aqui vai ser totalmente ignorado e o que vai prevalecer é a data padrão do cliente ou a data padrão que está no contrato do cliente, ok? Na ausência dessas duas datas, né, é essa data aqui que vai ser utilizada para fazer o vencimento, tá? Como que pode acontecer a ausência dessas datas? Aquelas duas situações lá onde eu elenquei para você. O cliente não tem contrato, estou fazendo faturamento individual de um atendimento, que não tem vínculo nenhum ao contrato, e também lá no cadastro do cliente está em branco essa data, tá? Então aí ele vai usar a data que está aqui. Feito isso, né, eu clico aqui no executar, ok, e ele vai fazer o faturamento desse cliente. Tá, olha, faturou, ele tem um plano de R$50, né? Como eu coloquei que o início é do dia 1/5, ele faturou o mês cheio, né? Faturou todo o mês ali e já gerou o boleto, tá bom? Pessoal, qual que uma observação que eu faço, né? Quando eu executo o faturamento da forma que eu executei aqui. Então, eu coloquei que o ciclo desse cliente, né, leitura e vencimento, é do dia 1 ao dia 31, ou dia 30, ou dia 29, ou dia 28, de acordo com o mês que vai encaixar, né? E eu peguei e fiz esse faturamento dia 18.
ou seja, ainda falta, né, 12 dias ali para terminar o mês, né? Então, o que acontece? Se porventura esse cliente tiver um título aberto, tá? E ele for bloqueado ali, por exemplo, no dia 19, e ele ficar 2 dias ali com a internet bloqueada e pagar lá no dia 22, né? E lá na minha configuração, na parametrização do RBX, eu deixei assinalado que eu vou conceder desconto nos dias que o cliente ficou bloqueado. Então, isso aqui já não vai acontecer para esse cliente, porque eu faturei ele antes de terminar o ciclo. Então, por isso que é importante, tá? Eu executar o faturamento sempre, tá? No primeiro dia, né, útil de cada mês, né? Então, no dia 1, no dia 2, sempre no início. Por quê? Porque como a minha referência vai ser sempre o mês anterior, nesse caso aqui do pós-pago, né? Então, eu não vou correr o risco de perder ali nessas situações. Às vezes, esse cliente poderia ter também um atendimento para ser faturado, e lá nesse atendimento está a indicação lá que esse valor é para ser adicionado junto com a mensalidade, né? E aí, esse atendimento está sendo executado, o técnico termina ele amanhã, encerra ele amanhã, e eu faturei hoje, então eu perco esse faturamento também, acaba ficando para trás, tá? Então, por isso que é sempre importante faturar sempre ciclos, né, inteiros, né, ciclos fechados, tá bom? Então, só essa observação que eu faço para ficar claro também aqui nesse webinar. Perfeito, estou aqui com o boletim gerado, tudo bonitinho, né? Se eu vim aqui agora já na posição financeira da Márcia Dias, ela já vai ter um boleto, tá? Então eu clico aqui na posição financeira, já localizei o boleto dela, vencimento 12 do 6, tá? Falta 25 dias ainda para vencer esse boleto, tá bom? Bem provável que dia 10 de junho, né? Vai acontecer num sábado, tá? Então o sistema colocou data do dia 12, que vai ser a segunda-feira. Acredito que seja isso, tá? Ou ele pegou um feriado, talvez tenha algum feriado configurado aqui nesse RBX de treinamento, que ocasionou ele jogar a data para o dia 12, porque o padrão desse cliente, quando eu fiz ele, era dia 10, né? Só até confirmar aqui, para ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó, dia 10 é num sábado, tá? Beleza, então tá prontinho, tá ótimo aqui, tudo certinho para esse cliente, né? Se tivesse configurado as rotinas de envio de e-mail automático, ele já estaria recebendo o boleto, tá? Já estaria recebendo a composição fiscal desse documento, já estaria recebendo tudo ali por e-mail, tá bom? A outra forma de fazer o faturamento é o faturamento em lote, tá? No faturamento em lote, eu também tenho a possibilidade de faturar individualmente, tá bom? Então, aqui dentro do menu principal, financeiro, tá? Faturamento. Ok? Então, aqui dentro do faturamento, ele abre aqui um filtro um pouco maior, tá? Então, aqui eu consigo, dentro do lote de clientes que eu quero faturar, eu consigo trabalhar um pouco mais, né? Para mim faturar uma quantidade específica, ou aquele grupo específico de cliente que eu quero, tá? Então, aqui é padrão, tá bom? Vou escolher o mês. Ó, eu propositalmente vou colocar o mês de maio, para vocês verem que o RBX não fatura o cliente 2 vezes, tá? Após eu fazer um faturamento, não importa se seja individual, não importa se seja através de uma geração de carnê, né? Ou no faturamento aqui em lote, ele não fatura o cliente 2 vezes, tá? Então, vou colocar aqui maio, tá bom? Vou colocar aqui o ano de 2023, tá? E não vou alterar nada aqui, vou deixar contrato e atendimentos. Até aqui, tudo beleza, tá? Então, se eu quero faturar minha carteira inteirinho, sem usar filtro nenhum, eu não iria fazer mais nada. Simplesmente colocava essas instruções aqui do período, né? Do mês e do ano que eu quero faturar, e eu já rolaria aqui para o final da tela, e aqui eu já selecionaria o padrão, né? Contas a receber, documentos a receber, tá? Isso já é o suficiente para me faturar 100% da minha carteira ativa de clientes que eu tenho, tá? Mas, como eu disse, nesse momento aqui eu consigo ir adicionando filtros, tá? Então, ó, como eu disse para vocês, aqui eu posso faturar um cliente de novo, um cliente individual, tá? Então, eu venho aqui e seleciono aqui, né, a Márcia Dias, né? Márcia Dias. Tá? Então, eu seleciono a cliente Márcia Dias. Ou eu deixo em aberto, tá? E faturo tudo novamente. Então, tem opção de filtro de cliente, ó, tipo de cobrança, desculpa, né? Se é simples, registrada, débito em conta, cartão, tá? Ah, Márcio, mas se é cartão, por que tem aqui para faturar? Ah, se é débito em conta, por que tem aqui
Porque está aqui para faturar. Às vezes pode acontecer um problema com o cartão do cliente, com a conta do cliente, eu preciso ali emitir um boleto para esse cliente. Então, por isso tem essa opção de marcar para pegar mesmo, os mesmos assim, tá bom? Se é pré-pago, se é pós-pago, tipo de pessoa, tipo de impressão, se o cliente possui e-mail, né, sim ou não. Então, dia de vencimento, tá? Local de cobrança, no caso de eu trabalhar com mais de um banco, tá bom? Grupos de cobrança, grupos de cliente, leituras de vencimento, né? Por plano, tá bom? Então, abre um filtro aqui muito grande para mim fazer esse faturamento, tá? Do jeito que está aqui, pessoal, se eu der um OK, ele vai gerar lá o faturamento, tá? E ele não vai gerar o faturamento da Márcia, tá bom? Como que eu tenho pouco cliente aqui, então eu vou deixar para ele fazer esse faturamento no total, tá? Apesar de ser uma máquina aqui de treinamento, uma máquina não muito robusta, mas como tem poucos clientes, eu acredito que não vai demorar muito para fazer. Então, vamos fazer esse faturamento aqui. Mês de maio, ano de 2023, contratos e atendimentos no geral, tá? Contas a receber, documento a receber, dia 10. Executa. Ok. Então, ele vai rodar aqui o nosso faturamento. Aí já fez, né? Ele localizou ali R$500 de internet, localizou ali R$150 de telefonia e também localizou R$12 ali de atendimento, tá? Aqui de atendimento, tá bom? Só espero que não tenha mais ninguém usando a base aqui e não atrapalhe o teste que eu está fazendo. Mas, enfim, faturamos, tá? Vou dar um OK aqui. Olha, já me deu a informação que as notas fiscais, boletos, né, já estão sendo empacotados e vai ser enviado para o cliente, tá? E ele informou também ali que existem pré-faturamentos que não foi capturado. Por quê? Porque foram pré-faturamentos que foram gerados no mês de abril, por exemplo, ou no mês de maio, né? Então, como é uma base de treinamento, é comum que isso aconteça e fique ali, tá bom? Mas, no geral, ele vai te dar esse alerta para você pesquisar ali o que aconteceu, tá? Voltando aqui para a cliente Márcia, tá? A gente vai observar aqui que ele vai ter só um título. Ó, só o título de R$50, que foi o faturamento que eu fiz de forma individual, tá? Então, eu faturei individualmente, depois eu pedi para faturar tudo de novo via faturamento em lote, a Márcia não foi incluído o título ali, porque o sistema realmente ele faz isso de forma bem ajustadinho e não corre o risco de acontecer, tá? Ah, Márcio, pode acontecer? Situações bem específicas, tá? E não é erro do sistema, é porque provavelmente, né, na metade do mês, você foi ali, ou em qualquer dia do mês, depois que você fez o faturamento, o cliente veio e contratou um novo serviço. Então, ele tem um contrato novo. Esse contrato não foi marcado como faturado ainda. Então, por exemplo, faturei dia 18, né? Fechou. Vai que amanhã essa cliente vem e fala, o Marcelo, eu preciso ali de mais um plano aqui na casa da minha mãe, por exemplo, né? E aí você vai lá e coloca. Então, se você faturar de novo esse cliente daí, vai pegar o novo contrato dele, tá bom? Ah, Márcio, mas aconteceu o seguinte aqui, eu faturei errado e eu preciso faturar esse cliente de novo. Tem como fazer? Tem como fazer. Estornando, tá bom? Sempre através do estorno. A partir do momento que eu estorno um título que eu faturei, o sistema tira todas as travas do próximo faturamento. Ele libera, né, que esse faturamento aconteça de novo, tá bom? Então, é a forma ali de se precisar faturar o cliente, que ele seja faturado. Ah, Márcio, mas além de faturar, eu acabei baixando esse título errado e eu preciso fazer novo. Tem como reverter tudo isso? Tem como reverter tudo isso. Aí você vai reverter a baixa e depois você vai estornar o título. Aí você libera ele para faturar de novo, tá? Então, essas são as situações ali onde eu consigo fazer o faturamento de novo de um cliente que eu já faturei, tá bom? Além dessas informações aqui do faturamento individual e do faturamento em lote, tá? Eu também tenho a possibilidade, tá, de gerar ali um título avulso para o meu cliente, tá? Às vezes eu preciso gerar um boleto para ele fazer um pagamento para mim, tá? E aí é possível também através ali da inclusão de título avulso, né? Documento avulso. Aqui pelo cadastro do cliente, ó, empresa, clientes, cadastro, tá bom? Aqui dentro do cadastro do cliente tem esse ícone aqui, ó. Inclui lançamento financeiro. É por aqui que eu consigo incluir um lançamento avulso. Então, clicando nesse ícone,
Ele vai dar essas informações para mim, e aqui eu vou começar, né, fazendo a seleção. Lembra que lá dentro do faturamento eu preciso selecionar o contas a receber e documento a receber? Então, aqui é a mesma coisa, eu preciso instruir o sistema para onde que vai. Então, a conta corrente, então, contas a receber, tá? O histórico, documentos a receber. Fazendo isso, ele abre todos os campos de configuração. Aqui eu vou colocar o complemento, alguma informação desse título. Vou utilizar de classificadores, né, se assim achar interessante. Vou colocar aqui o vencimento desse título, tá bom? A origem dele, isso é importante, tá, pessoal? Ó, essa informação aqui, conta corrente, histórico, vencimento e origem, ela é obrigatória. Qualquer dessa informação que faltar, no momento de salvar, ele vai criticar. Ele vai falar, ó, tá faltando essa informação, tá bom? E essas origens de documento, elas são fixas, tá? Então, isso já é pré-programado no sistema e você só escolhe uma delas aqui. Então, vem aqui, seleciona o que é, tá bom? E aqui a gente vai para a parte do banco. Nós vamos selecionar aqui qual que é o banco que eu vou emitir esse boleto, tá? Qual que é o convênio, qual que é o tipo de cobrança. Ó, você viu que ele já traz como registrada, porque lá no convênio está marcado como registrado, tá? E o número de parcelas, tá? Então, eu posso gerar um boletim só ou posso gerar mais de um boleto, tá? Lembrando que esse critério que o RBX utiliza para fazer a geração dos boletos, tá? Ele é sempre de 30 em 30 dias, tá bom? Ainda no sistema não é possível você colocar lá 7, 14, 21, né? Esses números quebrados, tá bom? É de 30 em 30 dias, tá? Vou colocar para gerar duas parcelinhas, tá bom? Aqui nós temos a possibilidade de fazer um vínculo, tá? A um plano. Ah, Márcio, mas qual que é a finalidade de fazer esse vínculo ao plano? A finalidade é que, se o cliente deixar de pagar esse título está vinculado a um contrato. E, né, provavelmente é um contrato de internet. E se você tiver com um cobrador virtual paralisado para fazer um bloqueio após X dias que esse cliente deixou de pagar o título, então esse título vai ocasionar o bloqueio. Tá? Então, essa que é a finalidade de fazer o vínculo ou não. Se você não vincular esse título a nenhum plano, né? Então, se esse cliente ficar inadimplente, o cobrador virtual não vai bloquear ele, né? Por quê? Porque ele não está vinculado aí a nenhum plano, tá bom? Então, isso é importante, né? A atenção quando for fazer isso, porque, segundo o PROCON, existe alguns tipos de documento que não incidem em bloqueio, tá bom? Então, tem que atentar essas informações também, tá? Vou vincular, tá? Nesse caso que eu vou vincular esse boleto a esse plano, tá bom? E aqui a descrição aqui eu vou colocar teste. Ok? Beleza. E aqui, quando eu estou fazendo um parcelamento, tá? Um parcelamento, eu tenho que colocar aqui o valor da parcela, tá bom? Não o valor total do título. Então, eu estou fazendo uma compra, isso está me custando R$1.000, eu negociei lá com o meu credor, com o meu vendedor lá, e eu vou fazer o pagamento em 2 vezes de R$500. Então, aqui, eu vou colocar o valor da parcela, ok? Nunca o valor total, senão ele vai fazer 2 parcelas de R$1.000, tá? Feito isso, ok? Eu vou vir aqui e vou salvar esse título, tá? Pronto, incluiu ali, né, 2 títulos. Se eu chegar, ele já vai inclusive mostrar para mim aqui, né, os 2 boletos que foram gerados, né? O primeiro boleto aqui de R$500, né? E o segundo boleto aqui também de R$500. No exemplo eu falei, né, pessoal, que eu negociei ali com o meu fornecedor. Na verdade, a gente está tratando de cliente aqui, de contas a receber, tá bom? Então, né, foi a proposta que eu fiz aqui com meu cliente concordou, né, de pagar em 2 vezes de R$500, tá bom? Então, para ficar claro e não ficar confuso, tá? Então, tá aqui os 2 boletinhos, tá prontinho para ir para o cliente, tá? Ok, venho aqui, vou fechar, vou entrar aqui dentro da Márcia Dias, você vai ver que agora ela vai ter 3 títulos gerados. 2 títulos com vencimento para o mês de maio, que é o faturamento e esse título avulso, né? E um vencimento para o mês 6, né?
Então, se você parar o mouse em cima, tá? Ele vai falar o que que é, ó, esse teste que eu fiz hoje, tá? A mensalidade de internet, tá? E a segunda parcela também do teste que foi feito, tá bom? Se nesse momento aqui você precisar fazer algum ajuste de data ou alguma coisa desse tipo, né? É só clicar aqui no ícone do lápis, ó. Nesse ícone aqui, você consegue fazer a alteração do vencimento. Imagina que você combinou com esse cliente, que ele vai pagar em 2 vezes, né? Vai pagar dia 31/5 e também vai pagar depois dia 15/6, alguma coisa assim, ou 7/6, né? Alguma coisa assim. Então, eu poderia clicar aqui no lápis, tá? E fazer o ajuste desse título, tá bom? Então, fazer o ajuste da data, né? E, inclusive, fazer ajustes ali de possíveis valores, tá? E, pessoal, se houver a necessidade de fazer esses ajustes, tanto de data quanto de valor, né? O ideal seria nessa primeira fase, né? Que ainda eu não transmiti isso para o banco, tá? Eu não enviei isso para o banco. Porque depois que eu enviei para o banco, aí o banco cobra uma alteração de título, tal, pode até incidir em alguma taxa para o banco fazer esse ajuste para você, tá? Depois a gente tem aqui a parte de geração de carnê, tá? Então eu tenho a parte ali de fazer uma geração de carnê para o meu cliente. Então, o carnê, eu consigo gerar o carnê em momentos bem específicos. Eu consigo gerar um carnê no momento que eu estou adicionando o plano no meu cliente, tá? E eu consigo gerar esse carnê depois que esse cliente já está ali ativo. Bom, então, aqui dentro do cliente, tá? Então, eu vou pegar aqui aquele cliente que a gente está usando de teste, que é a Márcia. Eu venho aqui na parte de contratos, ó. Então, quando eu venho aqui, dou um adicionar contrato, tá? E seleciono aqui, que eu vou adicionar um plano, tá bom? Vou colocar aqui um plano, esse mesmo plano aqui, vou colocar um de 25 agora aqui, tá? Eu vou colocar que o início dele aconteceu leitura 1, 31, vencimento 10. Vou colocar aqui que o início dele vai acontecer no dia 20, tá? E, aliás, a assinatura dele no dia 20, tá? E o início dele também para o dia 20, tá? Isso aqui já foi tema de outro webinar, mas bem rapidinho, tá? Assinatura e início. Assinatura, entende-se que é o dia que o cliente foi até a loja e fez a contratação, tá? Então eu fui na loja e fez a contratação. Início é quando o RBX entende que ele tem que começar a faturar. Ambas as datas, elas são livres para você alterar o momento que você achar oportuno, tá? A única coisa que ele não aceita é que a data de início ela seja anterior à data da assinatura, né? Vocês viram que ele permitiu ali eu colocar tanto a assinatura como o início ainda para um dia para frente, tá? Mas eu perfeitamente poderia ter mantido a assinatura com a data de hoje, tá? Então, aqui o sistema entende que esse cliente contratou hoje e foi instalado, foi ativo no dia 20/5, tá bom? E aqui, ó, local de cobrança. Lembra que eu falei para vocês que era um campo novo que ia aparecer? Então aqui eu posso selecionar um local de cobrança diferente, tá? Mas o foco aqui é a geração do carnê. Então, coloquei todas as informações, tudo certinho, vim aqui, dei um confirmar. Ok, tá? O sistema vai me dar para mim aqui algumas informações, tá? E ele já vai aqui ter a opção, né? Me questionar, ó, você já quer emitir o carnê? E era só clicar nesse botão aqui. Quando eu clico nesse botão, ele vai abrir para mim o início, tá? Quantidade de parcela que eu quero fazer essa emissão, ok? Selecionar a conta corrente, beleza? Conta receber, documento receber. Aqui ele abre a opção também de eu selecionar banco, né? Se eu achar interessante mudar o banco que eu estou, posso selecionar aqui. E eu venho aqui e dou um ok. Clicando no ok, ele vai gerar para a gente ali as mensalidades desse cliente, né? Vai gerar o carnezinho, tá bom? Lembrando que quando eu trabalho com carnê, algumas situações do RBX, elas automaticamente se desativam, tá? Por exemplo, pré-faturamento, adicionar parcelamento de venda de equipamento, tá? Junto com a mensalidade, parcelamento de uma adesão posterior à contratação. Por quê? Porque o carnê já está gerado.
tecnicamente, o sistema entende que esse carnê já foi gerado e o cliente já tem ele em posse. Então, se eu fizer qualquer alteração de valor, tá? O cliente corre o risco de pagar o valor antigo, o valor que ele está em mãos e não pagar o valor novo. Então, automaticamente isso não acontece, tem que ser tratado posteriormente ali com cada cliente, né? Se acontecer alguma mudança dessa forma, tá bom? Então, isso é uma das desvantagens, né? Que particularmente ali eu vejo quando você vai trabalhar com carnê. Você deixa algumas funções do RBX ali inativa, tá? Claro que tem situações ali, a gente entende que provedores têm abrangências grandes, em distritos e áreas rurais, né? E a comunidade entregar o carnê para um cliente é melhor do que todo mês ter que ficar mandando ou ele vindo buscar lá na empresa, tá bom? Mas enfim, é só isso e nada mais, funciona perfeitamente nas duas situações, tá? A outra forma de fazer a emissão do carnê, tá? É eu acessar aqui o cadastro do cliente, tá? Então, acessei o cadastro do cliente, vim aqui na parte de contratos, eu já tenho um botãozinho aqui de emitir ou reemitir carnê, tá? Então, se esse cliente ainda não tem um carnê emitido, eu clico aqui no emitir carnê e ele vai abrir aquele mesmo filtro para mim, tá bom? E se o cliente já tem o carnê emitido, tá? Eu vou clicar na opção reemitir carnê, que na verdade aqui é para mim fazer a impressão do carnê que já foi emitido posteriormente, tá? Imagina aqui que o cliente, ele perdeu o carnê por algum motivo, né? E ele está vindo na empresa solicitar um novo carnê. E aí, ele já tem um carnê gerado, então aqui eu venho e faço a reemissão do carnê, tá bom? E um outro lugar que vai aparecer os mesmos filtros, né? É aqui dentro do meu financeiro, tá? Impressão de carnê aqui. Eu tenho uma opção aqui de impressão de carnê. Tá? Aqui também eu tenho a opção de emissão, que seria a primeira emissão, e a reemissão. Ambas vão abrir também os mesmos filtros, tá? Então é bem tranquilo de fazer ali, né? Algumas informações a mais, mas basicamente é os mesmos filtros para fazer a emissão ou fazer a reemissão do carnê. Tá? Ele vai aparecer essas opções ali para fazer. Tá bom? Tanto o carnê quanto o faturamento individual, tudo vai ficar dentro da posição financeira do cliente. O que ele já pagou, o que está vencido no dia e o que está a vencer, tá? Então, tudo vai ficar ali dentro da posição financeira. E pela posição financeira, tá bom? Aqui dentro do menu empresa, clientes, cadastro, tá? Eu tenho aqui a posição financeira da Márcia. Eu tenho também a opção de imprimir em formato de carnê. Até um tempo atrás ali a gente só imprimia faturas individuais, né? Agora eu tenho a opção também de fazer essa impressão ali através de formato de carnê, tá? O formato de carnê do RBX, ele é padrão, tá? Ele vai sair ali 3 títulos por página, né, de A4, né? Então, se você pegar um A4 ali, ele vai dividir em 3 pedaços, né? E cada pedaço desse vai sair ali o boletim para ele imprimir, tá bom? Então, depois que eu fiz esses lançamentos, né? Então, todos esses lançamentos de geração de carnê e tudo mais, tá? A gente tem a parte de fazer a comunicação dessas informações para o banco. Tá? Então, a gente faz a informação, comunica isso para o banco. Isso é comunicado através da geração de remessa. Ok? Então, eu fiz um faturamento individual, eu fiz um faturamento em lote, eu gerei carnê, tá? O banco não sabe dessa informação. Quem está sabendo dessa informação é só o RBX, tá bom? Aí eu tenho que fazer a geração dessa remessa e fazer a transmissão para o banco. Então, aqui dentro do menu principal, financeiro, cobrança, eu tenho aqui arquivos de cobrança. Aqui dentro é onde eu vou gerar tanto a minha remessa, tá? E depois, posteriormente, processar o retorno. Eu já tem as duas abas aqui, né? Então, remessa. Aí, como que é feita a geração dessa remessa? Eu seleciono o banco, tá? Eu seleciono o convênio, eu seleciono aqui o KNAB, tá bom? Isso aqui não é um convênio válido, tá, pessoal? Então, por isso que não está demonstrando ali o meu KNAB, tá? Mas o RBX, ele está, na maioria dos bancos, tá? Ele está disponível o KNAB 150, 240 ou 400, que são KNABs distintos, né? 150 é para débito em conta, o 240 e o 400 são convênios ali com mais ou menos informação que vai para o banco, tá bom?
E a conta corrente vai ser sempre a conta a receber, tá? Eu trabalho só com faturamento individual, mês a mês, tranquilo, não precisa adotar esse filtro, ok? Por quê? Porque ele vai pegar tudo no faturamento e enviar para o banco. Ah, Marcelo, eu trabalho com carnê, e eu já gero o carnê ali 12 parcelinhas, independente quando o cliente ele começou comigo. Se ele está começando hoje, eu faço parcela para ele até o mês 4 de 2024. Então eu já gero as 12 parcelinhas, imprimo esse carnê e mando para ele. Só que tem um porém. A negociação com o meu banco aqui é muito ruim. E o banco quer cobrar no momento que eu faço o registro. Então, se eu mandar os 12 títulos para o banco e ele registrar, ele já vai me cobrar ali todo o valor do registro. E se esse cliente cancelar daqui a 2 meses, eu acabo tendo 2 prejuízos. Prejuízo de instalação e prejuízo de boleto que eu já registrei. Né? Então, eu preciso mandar boleto para esse banco mês a mês. Perfeito, sem problema algum. Tá? É só selecionar aqui, ó, o vencimento inicial do boleto e o vencimento inicial. Nesses casos, o que a gente faz? Coloca o mês inteiro. Coloca, por exemplo, 1/5 de 2023 a 31 ou 30, não sei, do 5 de 2023, ok? Feito isso, ele vai pegar só que está vencendo naquele mês. As outras 11 parcelas que esse cliente tem para os próximos meses, vai ficar ali guardadinho dentro do RBX, tá? Sem acontecer nada. O mês que vem eu faço a mesma coisa. No dia 1º eu vou lá e gero uma remessa, 1/5, 1/6, 31 do 6, né? Mando para o banco e boa, tá? Feito isso, então eu clico aqui na parte de gerar, ok, para gerar essa remessa. Ele vai gerar para mim um documento. Aqui não vai gerar porque eu não selecionei o KNAB, tá? Não tem um KNAB cadastrado aqui. Ele vai gerar um título, esse documento, né, esse arquivo, ele vai ficar disponível aqui, tá? E aqui vai aparecer algumas informações referentes, tá, a esse envio. Eu vou abrir um RBX aqui que eu sei que está funcionando. Rapidinho aqui, só para mostrar para vocês como que fica. Ó, ele vai listar assim para vocês, tá vendo? Então, qual que é a data da geração, tá? Qual que é o tipo da geração, ok? Qual que é o banco, né? O número do convênio e aqui, propriamente dito, o arquivinho, tá bom? Esse arquivo aqui, você vai clicar aqui no nome do arquivo, tá? Vai fazer o download desse arquivo, aí você vai acessar a página do seu banco, seu internet banking, e ali, no lugar correto, você vai fazer o upload desse arquivo para o banco. Aí o banco vai ter o conhecimento, tá? E vai fazer o registro desse título, ok? E aí, então, no dia seguinte, você vai processar o retorno lá no banco, vai acessar a página do banco, vai ver se teve retorno, pegar esse retorno, fazer o download desse retorno na sua máquina, e aí clicar aqui no RBX, ó, retorno, tá? E a mesma informação. Qual que é o banco, tá? Qual que é o KNAB, ok? Qual que é a conta, qual que é os históricos, né? No caso, é contas a receber, documentos a receber, ok? O histórico de entrada, ele vai ser crédito de cobrança, o histórico da tarifa de cobrança, se eu quero ou não desbloquear o cliente no momento da baixa, se tiver cliente bloqueado, né? Sim ou não, você que vai determinar. E aqui eu faço o upload do arquivo de retorno que eu peguei do banco. Feito isso, vou dar um ok, tá? E o sistema já vai fazer ali esse processamento e vai fazer a baixa desse cliente. Sempre que acontecer um processamento de retorno, tudo o que aconteceu no retorno fica detalhado aqui, tá bom? Eu não vou clicar aqui porque tem informações reais de cliente, né? Mas eu clico nesse ícone aqui, ele vai abrir para mim um PDF com as informações de quem que é o cliente, se foi uma baixa de título, se foi um estouro de título, a data que o cliente pagou e quanto o valor que o cliente pagou. Vai aparecer tudo aqui certinho para mim, tá bom? Esse processo aqui é o processo que a gente chama de 100% manual, tá? Mas hoje em dia, os bancos já disponibilizam formas diferentes para fazer, que uma delas é o registro online, tá? E nós já temos integrações ali com alguns bancos, né, do registro online, onde você não precisa mais gerar a remessa
e processar retorno. Através das APIs ali do RBX junto com o banco, você emitir um título no RBX, automaticamente esse título vai para o banco e quando o cliente pagar, automaticamente volta do banco, tá? Então, isso traz agilidades ali, tá? E é interessante, se alguém tem interesse, né, consultar ali o nosso comercial para saber quais são os bancos que já têm esse tipo de integração, tá? Ou comercial ou suporte, porque isso é um produto nativo, tá? Não tem custo para você utilizar o registro online de título. Você vai ter que fazer a negociação com o seu próprio banco lá e o banco vai liberar os web services para a gente colocar aqui as suas credenciais para estar configurado no RBX, não vai ter custo nenhum, tá bom? E para os bancos que ainda não têm essa função ali do registro online, a RBX disponibiliza um produto chamado Van Bancária, onde ele automatiza, né, uma parte desse processo, tá? Com a Van Bancária, você não vai precisar mais fazer o download da remessa no seu computador, acessar o Internet Bank e fazer o upload desse arquivo. E depois não vai precisar fazer o contrário, acessar o banco, ver o retorno, baixar para o computador, subir no RBX e processar. Esse processo ele passa a ser automático. A única situação que você tem que fazer é fazer a geração da remessa. A partir do momento que você fez a geração da remessa, a remessa veio para cá, o que você vai fazer? Você vai selecionar a remessa, tá? E depois você vai clicar em transmitir arquivo. Daqui para frente, a van bancária assume o processo. Ele vai jogar numa caixa postal específica do banco, tá? E a van bancária vai buscar as informações lá. E depois, sempre que a van bancária, sempre que o banco devolver alguma informação de retorno nessa caixa postal, tá? A van bancária vai lá, verifica que tem uma informação lá e processa o retorno de forma automática, tá? Isso pode acontecer, inclusive, de madrugada, tá? Aqui vocês, nesse exemplo aqui específico, eu uso a van bancária, né? Então, você vê aqui que eu tenho a opçãozinha aqui de selecionar a remessa, eu tenho a opçãozinha aqui de clicar em transmitir arquivo, e eu tenho uma informação aqui que o banco devolve, ó, se foi enviado sim ou não, tá? Retornos, claro, eu não envio para o banco, mas as remessas, né, tem a opção de enviar. E aí, quando acontece o processamento do retorno, ele vai mostrar para mim a hora que foi processado. Veja aqui que tem uma remessa que eu enviei às 9h24, né? E ela acabou voltando só no outro dia, às 9 horas da manhã. Porém, teve alguns retornos aqui, ó, que eles voltaram às 3 horas da manhã, tá? Que eles voltaram às 4 horas da manhã, tá? Então, se esse cliente, por algum motivo, né, ou de inadimplência ou alguma coisa assim, ele estivesse com o contrato dele bloqueado, né? Então, às 3 horas da manhã aqui, ele já estaria de novo com a internet liberada, sem precisar esperar chegar no outro dia de manhã, né, e alguém entrar no banco, processar o retorno bancário, que isso acaba acontecendo por volta das 9, 10 horas, acaba causando esse transtorno aí, ou até mesmo alguém do seu suporte ter que liberar esse cliente por confiança, porque ele falou que pagou, mas não foi processado o retorno bancário ainda, tá? Então, a gente consegue atingir essas situações, tá? Então, nós falamos aqui do envio da remessa, tá? E também nós falamos do retorno, que é aquela parte onde vai fazer a baixa automática desse título do cliente, né, conforme ele pagar, tá bom? Nós temos também aqui a parte de baixa manual, tá? Porque pode acontecer por algum motivo, né? Eu emiti esse título para o meu cliente e acabei que não emiti pelo banco, emiti em carteira, né? Ou o cliente foi lá e foi pagar na empresa. Né? Eu tenho essa opção lá para o meu cliente, né? Fazer o recebimento lá no caixa da empresa, e ele foi lá com o boleto fazer o pagamento, tá? Então, essa baixa manual ela acontece aqui dentro da empresa Clientes Cadastro, tá? Diretamente aqui do cadastro do cliente. Deixa eu trocar de RBX aqui, pessoal, desculpa. Vou sair daqui e vou para o RBX que a gente estava fazendo aqui, né? Isso, esse daqui. Então, empresa Clientes Cadastro, tá? Então, aqui eu tenho a cliente Márcia Dias, que é que eu estou fazendo os testes com ela. Então, posição financeira, listou para mim os títulos que estão abertos. Esse ícone aqui, ó, é o ícone que vai fazer a baixa, tá? Então, além de fazer a baixa, tem algumas opções aqui. Enviar um SMS, imprimir esse boleto para ele, né? Estornar se aconteceu alguma coisa errada, trocar aqui a data de vencimento, né? Informar o pagamento para fazer uma liberação para esse cliente. Né? Ele foi lá, pegou um boleto, foi para pagar hoje, né? Mas não pagou. Então vem aqui e informa, o cara foi para pagar hoje. De acordo com que está configurado ali o meu pagamento, aviso de confiança, pagamento de confiança, né? Desbloqueio de confiança, ele vai desbloquear esse cliente, tá bom? Mas enfim,
Vamos pagar esse título de R$ 50 aqui, que vai vencer ainda. Vamos pagar esse aqui do dia 31/5, né? Então, vamos vir aqui, ó. Vou clicar no baixa, tá? Clicando aqui na baixa, ele vai abrir para mim as instruções aqui de baixo. Então, a data que está sendo pago, tá? O histórico aqui é recebimento, tá, pessoal? Às vezes a gente confunde, o cliente pagou, eu venho aqui e acabo colocando pagamento, tá? Não é, eu estou recebendo do meu cliente, ok? Pagamento eu vou utilizar para quando a empresa, quando eu estiver pagando um fornecedor, né? Pagando um credor ali, ok? Então, aqui é recebimento. Se você troca esse histórico por algum motivo, isso influencia tudo lá na frente do sistema. Ele influencia no jogo de sinal, ele influencia nos saldos. Saldos que eram para ser positivo pode ficar negativo, tá? Então, por isso que é importante, tá? Aqui no histórico da baixa vai ser sempre recebimento, ok? Ele vai dar informação do valor, tá? Descontos, se existir, multas, juros e tudo mais, né? Valor total, a forma de pagamento, tá? Geralmente, quando o cliente vai lá na loja, ou é cartão, né, ou é dinheiro, tá? Eu vou deixar dinheiro ali, tá bom? Então, e aqui a contrapartida. Essa contrapartida é para que local esse dinheiro está indo. Tá bom? Então, geralmente, né, se eu tenho lá uma estrutura para fazer recebimento dos meus clientes, eu também tenho a opção ali de ter caixas individuais para cada colaborador, ter vários PDVs ali, né? Então, no caso aqui, cada colaborador só iria enxergar a conta específica dele. Aqui tem essa conta Júlio Teste aqui, né? Eu, no caso do meu, seria Márcio aqui que apareceria a conta, né? Se eu tivesse a opção de fazer o pagamento, tá bom? E esse histórico aqui, aí pode ser, tipo assim, pagou no cartão, recebimento a cartão. Ele foi lá na loja, fez um Pix, né? Recebimento de Pix. Ele pagou normalmente, então, recebimento avulso. Aqui eu posso mudar o histórico, mas o primeiro histórico da baixa eu não posso mudar ele, tá bom? Se o cliente está pagando no Pix, se o cliente está pagando no cartão, esse dinheiro aqui não vai entrar no caixa da empresa, né? Já vai ter que ir para aquele caixa específico. Ou um caixa que eu tenho para fazer recebimentos de Pix, ou um caixa que eu posso ter para fazer as anotações do recebimento a cartão. Ou diretamente para aquela conta que foi o dinheiro, né? Que é uma conta física, conta do Banco do Brasil, conta do Sicredi e tudo mais, tá? Feito isso, eu posso ainda tirar uma foto do documento e anexar aqui, né, que está acontecendo pagamento, ou um comprovante de pagamento, alguma coisa, eu posso colocar aqui para ficar anexado a esse documento, né? Tem a opção de emitir recibo e também tem a opção de confirmar a baixa, ok? Então, vou colocar emite recibo sim, só para vocês verem como que vai aparecer o recibo aqui, tá? Vamos baixar isso aqui mesmo na conta Júlio e em dinheiro, ok? E vou clicar aqui para baixar. Ó, confirma a baixa? Sim. Tá? E vamos lá. Nesse momento aqui, tá? Então aconteceu o recebimento, né? Então o cliente vai receber lá, ó, recibo de pagamento número 1, é o primeiro que está sendo feito essa base de demonstração. O logo da empresa que você vai selecionar, tá? Aqui ele dá uma dica do tamanho desse logo, ó, 250 por 80 pixels, né? Algumas informações referente ao cliente, referente ao documento do cliente, referente a valor, data de pagamento, data de vencimento, tá? Quem que recebeu, ok? E aqui as informações, né, da empresa recebedora. Aqui eu posso vistar, posso carimbar, posso fazer os dois. Essa parte aqui eu destaco, tá? E entrego para o cliente. E eu fico aqui com o recibo de caixa, que é a parte depois que eu vou fazer a prestação de conta, né, para o meu caixa e tudo mais, tá? Então essas informações aqui, elas são importantes ali para fazer a parte de baixa manual. Márcio, existe mais lugares que eu posso fazer a baixa manual no sistema? Sim, tá? Essa baixa que eu fiz aqui foi uma baixa voltada para dentro do cadastro do cliente, onde eu consigo enxergar somente as contas do cliente. Mas eu posso vir aqui dentro do... Fechou aqui a tela, deixa eu fazer o login rapidinho aqui. Deixa eu fazer aqui. Bancada. Então, aqui dentro do menu principal, eu tenho aqui o meu financeiro, e aqui eu tenho a parte de movimento de conta correntes,
e aqui eu tenho o meu contas a receber, tá? Ok? Aqui vai mostrar todo o meu contas a receber, tá? E por aqui eu consigo fazer filtros, tá? Então aqui eu faço filtro para pegar um cliente específico. Eu vou vir aqui dentro do pesquisar, né? E aqui eu vou selecionar dentro dessas informações que eu tenho aqui, ok? O cliente específico, alguma coisa, tá? Aqui vai dar bastante informação de título, vencimento, pagamento, valor, desconto, referência, enfim. É uma tela muito ampla aqui para fazer pesquisas, para fazer filtros, tá? Mas a parte de cliente fica bem mais aqui embaixo, ó, dados de fornecedor ou clientes, tá bom? Então aqui eu posso clicar aqui, né? E aqui eu posso selecionar a Márcia Dias, ó. Então eu clico nela aqui, ok? Então eu peguei o cliente código número 20, eu dou aqui um pesquisar, ele vai listar para mim ali os títulos que eu tenho em aberto desse cliente, ó. Veja que ele mostrou para mim 2 títulos em aberto. Daqui para frente o processo de baixa é idêntico, tá bom? Então eu vou clicar no íconezinho da baixa, né, e fazer essa baixa aqui desse cliente, tá bom? Voltando aqui para o cadastro do cliente, né? Empresa, clientes, cadastro. Então eu tenho aqui a cliente Márcia. Tá? Só para você ver a posição financeira, depois do momento que eu baixo um título no cliente, como que ela começa a funcionar. Tá? Olha só. Ela mostra para mim a quantidade de títulos liquidados, né? E a quantidade de títulos a vencer. E aqui ele dá para mim um total, tá? De quanto que esse cliente vai me pagar até o final de todo o processo, tá bom? Se aparecer algum título vencido aqui também, ele quebra isso aqui em mais uma etapa, tá? Eu vou alterar essa data de vencimento aqui, ó, só para vocês verem como que fica os vencidos, tá? Assim que faz a alteração do vencimento. Vou colocar que venceu o dia 10 de maio aqui e dar um OK. Aí, ele vai mostrar sempre dessa forma aqui, o que está vencido, o que está a vencer, né? E o liquidado. Então, você passa a ter um controle também dentro do cadastro do cliente aqui, toda a movimentação financeira que ele já fez para você e tudo mais. Então, a gente tem essas informações, tá? Números negativos é os dias que ainda falta para vencer, números positivos, tá? É a quantidade de dias que está vencido, tá bom? Eu teria aqui mais 2 temas para a gente tratar, mas são temas que eles são mais amplos, tá? E a gente vai marcar um próximo webinar para esse tema, para que o vídeo não fique muito extenso. Esses vídeos todos nós estamos subindo nas nossas plataformas, nas nossas mídias aí. Então, para não ficar um vídeo muito extenso e cansativo de assistir, né? Então, a gente vai marcar um webinar para a gente concluir a parte financeira, tá bom? Que a parte financeira que a gente vai falar vai ser baixa em lote, estorno em lote, renegociação de dívida e central de cobrança, tá? São esses 4 últimos temas ali que a gente vai envolver no próximo webinar para tratar desse assunto, tá bom? Eu vou deixar aberto agora, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, algumas coisas ali para perguntar, tá? Então, nesse momento ali, a gente abre os microfones de vocês ali para que vocês possam fazer alguns questionamentos, tá bem? Eu vou parar o compartilhamento aqui. Bom, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, tá? Eu vou aproveitar aqui e estender o convite a todos, tá bom? No próximo dia 23, 24 e 25, se eu não me engano, as datas da Brint, a semana que vem, tá? O RBX vai estar lá, presente na Brint, então, se algum de vocês forem participar da Brint, por favor, nos visitem lá na Brint, tá? Eu vou estar lá na Brint, mais o pessoal da equipe da consultoria, tá bom? Na próxima quinta-feira, né, que vai ser a quinta-feira ali da Brint, tá? Então, vai ser abordado um outro tema, depois o Fábio passa para vocês, tá? E aí, então, na outra quinta-feira, a gente finaliza esse processo aqui do financeiro, tá? Então, quero agradecer a presença de todos ali. Um forte abraço e um bom final de semana a todos.